Olá, hoje no nosso programa a gente fala sobre empregabilidade na nova economia. Quem fala sobre esse assunto conosco é o mentor de carreiras Vinícius Dias. Tem também um bate-papo sobre educação socioemocional. Eu converso com Juliana Lima, que é pedagoga e especialista em educação socioemocional. Então não sai daí porque o nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo carinho, pela audiência, pelos recados que a gente sempre recebe através das nossas redes sociais. Aliás, eu estou te esperando no meu Instagram, @JaqueStefano, e na minha fanpage, facebook.com/JaquelineStefano. Através dessas redes sociais, você pode, enquanto o programa acontece, enviar sua pergunta a respeito dos temas abordados aqui. Pode também sempre enviar para nós a sua sugestão de tema, o assunto que você quer ver abordado aqui, o profissional que você gostaria que a gente trouxesse. E além disso, também pode acompanhar um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do programa, no ao vivo e no meu dia a dia. Eu gosto muito de ter você por lá e eu tô te esperando nessas redes sociais, tá? Você pode também, enquanto o programa acontece, ligar para 0 operadora 11 3337 5886. Através desse telefone, você deixa para nós a sua pergunta. Você pode tanto deixar a sua pergunta com a produção, como esperar para participar e fazer a sua pergunta aqui ao vivo, que os nossos profissionais esclarecem as suas dúvidas, tá? Vamos começar hoje falando, nesse primeiro bloco, com o Vinícius Santos, que é mentor de carreiras, sobre empregabilidade na nova economia. Tudo bem, Vinícius? Boa tarde. Olá, Jaque, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Aqui, prazer é todo meu. Vinícius, vamos entender, a gente já tem visto, quando a gente pensa em mundo, quando a gente pensa em outros países mais desenvolvidos, a gente viu algumas movimentações, independente de pandemia, nos últimos anos. Então, a gente viu coworking, a gente viu esse negócio de home office já começar a crescer. É claro que a pandemia agilizou isso, que talvez no Brasil fosse demorar alguns anos, agilizou. A gente vê muitas pessoas não querendo voltar, muitas empresas preferindo o híbrido, um pouco em casa, um pouco na empresa. Isso já é um reflexo das mudanças que a gente tem agora? Sem sombra de dúvidas. E como você bem colocou, tudo isto não é novo. Nós estamos experimentando isto como uma certa novidade. A pandemia simplesmente funcionou como um catalisador, como um acelerador desse processo de transformação. Então, tudo isso já acontecia ao nosso redor, a gente só não estava prestando atenção. A partir do momento que veio a pandemia e a gente teve que forçosamente se adaptar a todo esse novo modelo, nós precisamos desenvolver tanto as empresas novas metodologias de trabalho, quanto os profissionais também novas competências e habilidades. E isto, uma parte, talvez a gente comece a retornar agora à medida que as condições de pandemia vão se abrandando. Outra parte é em definitivo. Isto requer de todos nós profissionais, tanto da geração presente quanto da geração futura de profissionais, novas habilidades e competências que serão fundamentais e já são para o sucesso profissional. E olha, cada um de nós dentro da sua carreira, Vinícius, eu vou te falar de uma particularidade. Eu gosto, sim, de ficar em casa, acho o home office legal, mas eu sou do contato, eu sou das pessoas. Se a minha profissão não fosse, no mínimo, híbrida, eu talvez não rendesse tão bem. E daí eu quero falar das particularidades. Tem gente que está rendendo muito melhor no home office. Sim. Tem gente que está desesperado para voltar a ter contato com gente. Isso também, de alguma maneira, a gente vai ter que se adaptar nesse futuro que já começou? Sem sombra de dúvidas, nós somos seres gregários. A gente precisa de pessoas ao nosso redor. E, aliás, uma das coisas que a pandemia nos trouxe, toda essa transformação nos trouxe de maneira muito evidente, é que as empresas precisam se preocupar mais com pessoas. Tanto o público interno, como também os seus clientes. Então, hoje a gente começa a falar sobre nova economia. Que de nova... O que é essa nova economia, até? Explica pra gente. Interessante a gente falar sobre nova economia, porque de nova ela não tem assim... talvez tão nova, nós estamos percebendo ela como novo. Mas a nova economia, ela se caracteriza principalmente pela presença da tecnologia de uma forma muito global e amplamente difundida na sociedade. Isto gera uma aproximação entre empresas, marcas e pessoas como nunca antes experimentamos. E gera oportunidades de trabalho e negócios também como nunca antes foi possível ser gerado. Então pensa só, um pequeno empreendedor que quer abrir um negócio, uma hamburgueria, por exemplo. Antes ele teria que pensar em alugar um prédio,
montar um estabelecimento, contratar funcionários, abrir uma empresa, para daí começar um negócio que ele não sabia se teria sucesso ou não, sem falar do recurso que ele teria que empreender, que talvez fosse um tiro só, não conseguisse uma segunda oportunidade. Hoje, isso se tornou tão fácil de ser realizado, de ser implementado, porque você consegue, na cozinha da sua casa, começar a produzir alguma coisa e anunciar pelo iFood. E você coloca o seu produto em pé de competitividade junto com empresas como McDonald's, como Burger King. E você já sente na hora o quanto isso está dando certo, né? Muito. Você já tem essa sensação, não é aquilo de abrir, ver se vai vir cliente. É completamente diferente até essa captação hoje em dia. E para todos os ramos, né? Sem dúvidas. E isso fez com que as empresas, as grandes empresas, hoje se sentissem de alguma maneira ameaçadas pelas pequenas. Então, tem um livro muito interessante do Diego Barreto, que ele é vice-presidente do iFood, e que a capa do livro é algo muito legal. Fica a dica para pessoas ler quando possível. É um monte de peixinhos engolindo um peixão. Qual que é esta mudança que está acontecendo? O empreendedorismo no Brasil ele está crescendo a passos muito largos. E isto, inclusive, impulsionado pelo próprio desemprego, fez com que as pessoas tentassem iniciar os seus próprios negócios. E o acesso à tecnologia vem viabilizando muito a oportunidade de novos negócios, o que faz com que uma nova classe de empreendedores comece a surgir no Brasil. E isso começa a fazer um contraponto com a questão do desemprego e a empregabilidade. Tanto as novas empresas, como você disse, a questão do home office, estão tendo que se adaptar, e os profissionais também, quanto elas também estão precisando olhar para o público externo para entender melhor as dores, as necessidades e fazer com que tudo isso, de alguma forma, se converta e haja uma sinergia positiva. Que aí, Vinícius, eu acredito que o pequeno empreendedor, aquele que ficou desempregado, a dona de casa, a gente tem muitos artesãos aqui que vendiam um artesanato ou outro por hobby, o marido ficou desempregado, eles começaram a ver que isso podia dar certo. Talvez pela proximidade, por serem clientes, por verem como clientes, talvez tenham tido mais sensibilidade nisso do que as grandes empresas, não é verdade? Você falou uma palavra fantástica, Jaque, sensibilidade. Existe uma diferença entre inteligência e consciência. Então, nós tínhamos medo que a inteligência artificial substituiria boa parte dos empregos. E vai, mas não todos. À medida que a tecnologia cresce e ela, por exemplo, tira o lugar de um cobrador de ônibus e futuramente poderá tirar do próprio motorista de ônibus, ela também gera outras oportunidades de trabalho para as pessoas. Inteligência é possível ser substituído por máquina. Consciência, não. Então, você pode falar de inteligência artificial, mas você não ouve falar de consciência artificial. E qual é a diferença? Uma envolve sentimento. E sentimento você não padroniza, você não tabula, você não quantifica. Portanto, você não consegue colocar isso numa máquina. E, voltando ao ponto que você falou sobre... Eu sinto falta de pessoas. As pessoas também sentem falta de outras pessoas, inclusive nas transações comerciais. Então, nunca o ser humano será substituído por uma máquina 100%. Por quê? Porque a gente precisa do calor e do contato humano. Porque nós somos seres gregários. Sabe aquilo, quando você pede uma comida no iFood, você quer falar, poxa, mas eu queria explicar que eu quero sem cebola? Às vezes a gente até escreve ali, mas a gente ficaria... Se por um lado é muito bom pela agilidade e tal, às vezes fica faltando, eu queria explicar isso, eu queria falar isso para alguém, né? Perfeito. Que eu acho que é esse equilíbrio que a gente vai ter que ter. E aí, Vinícius, eu fico com uma dúvida. Quando a gente fala sobre empregabilidade, a gente está falando ainda especificamente sobre o CLT? O que engloba a empregabilidade? Explica pra gente. Sem dúvida, o CLT se enquadra bastante nisto, né? Ainda é predominante o trabalhador de carteira assinada aqui no Brasil. Apesar deste movimento de empreendedorismo que vem crescendo, ele ainda é muito pequeno diante do número de funcionários contratados que a gente tem no Brasil. A empregabilidade, ela está associada à nossa aptidão de conseguir um emprego e também de se manter no emprego. Empregabilidade é algo que tem diferentes níveis. Quando a gente começa a nossa carreira, que a gente vai procurar o primeiro emprego, nós saímos batendo na porta das empresas pedindo, me deem uma oportunidade, certo? À medida que a gente vai crescendo como profissionais e vai robustecendo o nosso know-how profissional com formações acadêmicas, com experiências, com expertise em determinadas áreas, nós vamos subindo a pirâmide da empregabilidade, até chegar naquela etapa onde as empresas nos procuram
e não nós mais procuramos as empresas. Então, a empregabilidade, ela está diretamente ligada assim ao CLT, mas passa também pelo empreendedorismo. Por quê? Não existe lugar melhor para empreender do que quando a gente está trabalhando numa empresa. Porque empreendedorismo pressupõe investimento em novas estratégias de vendas, novas estratégias de produtos e serviços. E que melhor momento para a gente testar novas possibilidades do que quando tem alguém pagando o nosso salário e dizendo: vai, eu te dou toda a retaguarda, tenta, inova, arrisque-se, eu quero experimentar suas ideias. E isso, Jaque, é um dos principais fatores de empregabilidade no presente e no futuro próximo que a gente está experimentando. Peraí, deixa eu anotar alguns tópicos aqui. Um deles é riscos. Eu vou anotar para não esquecer de perguntar daqui a pouco sobre isso, sobre assumir riscos. Eu ouvi recentemente uma palestra sobre isso. Eu fiquei com algumas perguntas na cabeça que eu já vou fazer para o Vinícius. Legal. Mas acho que um passo antes, eu queria entender esse movimento futuro do mercado. Então, se por um lado a gente tem os empreendedores, e se der daqui a pouco a gente fala mais sobre eles. Por outro lado, eu vou colocar aqui junto o CLT, e eu quero falar já sobre esse plano de carreira, mas eu quero trazer também aqui para o nosso bate-papo o PJ. Eu vejo muito isso crescendo. As empresas contratando e as pessoas, eu vejo dois grupos. Eu vejo aquelas que estão começando como PJ e que talvez precisaram aceitar o emprego e que ficam ainda com muito medo, principalmente aquelas que sempre trabalharam como CLT. E eu vejo um outro grupo de pessoas que já aceitou isso há mais tempo, já sentiu um pouco mais o PJ, falando que não troca isso por nada, que é o tal daquela pessoa jurídica, quando você presta serviço, mas você não é contratado como CLT. É mais ou menos isso, né, Vinícius? Sim. Explica para quem está em casa esse movimento que eu vejo o mercado também trazendo. É uma tendência forte, porque quando você pega o Brasil, as leis trabalhistas, elas favorecem, não vou dizer excessivamente, mas muito o funcionário. Né? Uhum. Ok? E isto faz com que empreender também seja um desafio. Contratar funcionários para o teu negócio, quando você põe em perspectiva as leis trabalhistas, para um pequeno empreendedor é complicado. E para as grandes empresas também não são diferentes, principalmente em tempos de escassez, em tempos de crise e coisa e tal. Então, o PJ se mostra, assim, uma alternativa para um emprego mais rápido, para um vínculo menos complexo, menos burocrático, que traz alguns benefícios para o colaborador e benefícios para a empresa. O que você citaria aqui como os principais? Olha, vamos colocar em perspectiva que a agilidade, a praticidade de você também sair de uma empresa para outra, ela se torna muito mais fácil. E quando você tem um know-how estratégico para vender, você se torna atrativo para o mercado. O problema é quando você não tem esse know-how, ou seja, quando você vive a situação de ser um profissional comoditizado. Este é o grande perigo da empregabilidade. Quando a gente se comoditiza, ou seja, como a gente se torna comum, o que a gente faz, tem mais 1000 pessoas que fazem da mesma maneira, por um preço relativamente próximo, isso torna difícil a nossa atratividade para o mercado. Mas quando o que você sabe fazer vale muito, obrigado, eu não quero ficar exclusivo desta empresa, já que eu tenho um grande leque de oportunidades no mercado que eu poderia vender a minha expertise de forma estratégica. Por isso, obrigado, não quero o regime CLT, eu prefiro o CPJ e investir no meu capital, investir na minha empresa. Você vê mais os jovens com esse pensamento? Isso. Ou você tem visto em todas as idades? O jovem cresce bastante isso. Por exemplo, o jovem não quer ter chefe. A própria horário figura... de entrada, horário de saída, Sem né? dúvida. O jovem é outra... A própria figura do chefe, do gestor, do líder, é uma coisa que está se transformando absurdamente nos dias atuais. Antes nós tínhamos o chefe como, aspas, o carrasco. Aquele que perseguia, aquele que fiscalizava, aquele que controlava todo mundo. Hoje a figura do chefe, do gestor, do líder, ele está mais como uma retaguarda. É a equipe na frente e ele atrás. Mas o jovem, ele gosta de viver essa autonomia. Ele gosta de se sentir independente, ele gosta de poder trabalhar em casa, ele gosta de poder trabalhar no horário em que ele é mais produtivo e não das 8 às 18, como tradicionalmente são nas empresas. Então, é sim um movimento que cresce e cresce com força nessa nova geração que está chegando no mercado. Vinícius, ainda agora pensando sobre o CLT e sobre plano de carreira ou sobre preparação, esse investimento que você faz em você mesmo, que muitas vezes as empresas bancam, algumas vezes você pode, de alguma maneira,
queira bancar esse crescimento. Eu percebo que isso envolve também riscos. Então, eu vejo que algumas pessoas ainda têm um receio. Então, surgiu uma vaga na empresa. Vou dar um exemplo até que eu ouvi recentemente. Então, a pessoa poderia concorrer para subir de cargo na empresa, mas ela pensa, será que eu vou dar conta? E se eu participar desse processo, não passar, o meu chefe vai ficar sabendo que eu não estou tão contente aqui. Crescer, chegar nesse momento em que o mercado te procura, em que o concorrente te chama e seu chefe fala, não, a gente cobre o seu salário, também envolve se arriscar? Muito bem, crescer dói, crescer machuca, né? E crescer envolve riscos. Então, saber quais riscos a gente não pode correr é importante, mas saber quais riscos a gente não pode deixar de correr é tão ou mais importante. Então, a vida inteira envolve riscos. Nascer é um risco. Uhum. Então, correr risco faz parte. As pessoas que mais alcançam são aquelas que correm mais risco. Agora, a gente não pode se frustrar com o erro. Uhum. Eu me arrisquei e errei. Olha, erro e fracasso são coisas muito diferentes. Fracasso é quando você desiste de tentar. Erro é quando você tentou uma alternativa e não deu certo, logo você segue adiante. Quando eu tenho medo que o meu chefe vai achar, o que o meu chefe não vai achar, veja, existe um movimento que está nivelando todo mundo. Não importa o nível hierárquico em que você esteja. Então, puxa, o que o meu chefe vai achar disso? Olha, se o teu chefe achar ruim, você está buscando um movimento de crescimento dentro da empresa, teu chefe precisa ser substituído e não você. Esse gestor, ele vive para quê? Ele vive para fomentar e desenvolver novos capitais intelectuais dentro da empresa. Se não for para isso, obrigado, você não está beneficiando o bem-estar, a saúde corporativa. Por isso, já que tem uma expressão, ela ainda não tem tradução para o português, que se chama accountability. Uhum. O que é a pessoa ter accountability? Teoricamente, seria a mentalidade de dono. Tudo aquilo que você vai fazer, como você faria se você fosse dono da empresa? Não é o sentimento de posse, de domínio, mas é o carinho, é o zelo, é o capricho. É fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem até que venha condições melhores de fazer ainda melhor. Isso envolve riscos. Estar aqui conversando com você ao vivo é um risco. Por isso que um dos fatores mais importantes para o sucesso profissional de hoje é algo que a gente chama de vulnerabilidade. Uhum. Olha, invista na sua vulnerabilidade. Se eu errar, e daí que eu errei? O acerto, ele só vem em função do erro. Quem acerta muito é porque já errou bastante também. Aliás, se a gente for pegar os grandes executivos, grandes profissionais ou donos de grandes marcas, geralmente até dá certo, eles quebraram, né? É o que acontece com a maioria deles, né? Geralmente sim. Agora, você falou uma outra coisa interessante também, sobre o investimento em si. Isso, fala pra gente. Sobre o autodesenvolvimento. Eu lembro que uma vez eu reclamei pro meu pai, eu estava fazendo 2 pós-graduações ao mesmo tempo. E eu fui lá chorar no colo dele, né? Quem sabe ele se sensibilizava, me dava uma força. E eu falei para ele, meu, tá caro pagar esse negócio. Como educação é cara. Ele disse para mim, se você acha que educação é caro, experimenta investir em ignorância. Ou seja, investir na sua carreira custa caro? Custa, mas qual é o retorno que isso traz a médio e longo prazo? É altíssimo. E tem um dado interessante que a Infomoney publicou em janeiro deste ano, que ela trouxe o seguinte: as empresas têm dificuldade de achar mão de obra capacitada no mercado. Uhum. Tem quase 15% da população ativa desempregada hoje no mercado. Nessa procura por mão de obra capacitada, ao não encontrar, ela tenta desenvolver o seu público interno. Legal, para isso ela investe, ela financia cursos de atualização. A adesão é baixíssima. Por quê? Já dizia, né, o poeta, animal satisfeito dorme. Se você está bem empregado, o teu salário está bonitinho, você se sente confortável, naturalmente você tende a relaxar. É difícil você dispor de investimento próprio, de tempo, recurso, trabalho, para buscar o seu desenvolvimento. Mas com o apoio da empresa, com o subsídio da empresa, você ainda não procura, a falha deixa de ser da circunstância, do contexto que te envolve, passa a ser sua. Então, daqui a alguns anos, se perde o emprego, fala, não tive oportunidade. Esqueceu das oportunidades que a própria empresa te ofereceu, que poderiam ser importantes para você ter continuado nessa empresa ou até para você conseguir migrar para outra, né? Porque o conhecimento fica para você, né? Perfeito. Você começou a pergunta falando sobre plano de carreira. Uhum. A gente tende a falar assim, essa empresa é ótima porque ela tem um excelente plano de carreira. Veja, plano de carreira é meu.
Não é de uma empresa, né? Não é da empresa. Então, qual é o seu plano de carreira? É isso que a gente precisa se perguntar. E, a partir daí, buscar se vestir, não para onde você está, mas para onde você deseja estar. Vinícius, fala pra gente sobre o que você vê quando a gente fala a respeito de futuro. A gente vem num movimento, infelizmente, de muitas pessoas desempregadas, mas a gente ainda lê muito sobre falta de mão de obra qualificada. E aí, eu queria entender esse desequilíbrio que me parece existir, porque quando eu converso com algumas pessoas que têm um bom currículo e que ficaram desempregadas, ficaram mesmo 3, ali num limite de 6 meses, e talvez até puderam escolher para onde ir. Eu estou falando de alguns empresários, eu sei que não de todos, de alguns executivos. Mas se a gente olha pessoas desempregadas há 1, 2, 3 anos, será que não vale a pena essa pessoa rever? Olha, sem dúvidas. Para a gente conseguir estabelecer parâmetros para essa questão, vamos pensar assim. O que o mundo produziu de conhecimento do início da civilização até 2003, nos dias de hoje, o mundo dobra a cada 2 dias. Uau! Então, a cada 2 dias, a gente produz um volume de informações e conhecimento equivalente ao início da civilização até 2003. Então, para a gente ficar desatualizado, é como quando nós estamos lá na praia, que a gente fica em pé, em frente ao mar. A cada onda que passa, a gente vai afundando um pouquinho mais. As empresas funcionam 24 horas por 7. Nós trabalhamos o quê? 8 por 5. Então, para que a gente fique desatualizado, basta que a gente continue a trabalhar. A questão do currículo, a questão da empregabilidade, da sua diferenciação para o mercado, pressupõe não só aquilo que você já fez, não só aquilo que você já adquiriu enquanto conhecimento, mas qual é o nível de atualização desse conhecimento. Veja só, as grandes instituições de ensino hoje, elas têm uma demanda muito mais aquecida por cursos de extensão. O que são cursos de extensão? São aqueles cursos rápidos que trazem um conhecimento, uma bagagem de conteúdos de forma mais prática, mais direta e objetiva, do que cursos de MBA, pós-graduação, graduação. Por quê? O conhecimento que eu preciso para o meu sucesso hoje profissional, eu não posso esperar 2 anos para ter. E ao final de 2 anos ele está defasado. Ele já foi, já passou. Aquele curso que você começou, no final, aquela informação do primeiro semestre talvez não fosse a mesma, né? Então, o Alvin Toffler, que era um futurista americano, ele disse assim: o analfabeto do século XXI será aquele que não aprender a aprender, aprender a desaprender e aprender a reaprender. Ou seja, com um conhecimento se multiplicar numa velocidade tão grande, a gente, para se manter competitivo, precisa mandatoriamente aprender a aprender o tempo todo. Só que é como se nós fôssemos uma caixa d'água. Você não consegue colocar 2.000 litros numa caixa d'água de 1.000 litros. Para isso, é preciso que o que está dentro saia para que o novo entre. E é assim que a gente se mantém atrativo e atual no mercado. Tem que ser renovador, né? Vinícius, uma coisa interessante que eu queria entender sobre esse momento que a gente vive. Experiência versus cursos. A gente sabe que para muitas profissões, a gente aprende o teórico e o teórico é extremamente importante. E na hora que você vai viver, você aprende e descobre coisas que não te foi ensinado na faculdade. Em algumas profissões isso é mais claro ainda. Então, vou falar da minha. Lógico que eu fiz o meu curso de jornalismo long time ago, muitos anos. Mas, quando eu chego para apresentar, o que me foi ensinado sobre apresentação foi muito raso. Sabe-se o técnico. O que você traz de experiência depois de anos, aí você pensa na sua profissão, é muito grande. É lógico que o curso técnico também é importante, mas como as empresas hoje têm visto cursos, aí eu não estou nem falando propriamente da faculdade, mas a gente pode englobar isso, versus experiência. Perfeito. Sem o curso, talvez a gente não consiga oportunidade. Sem a oportunidade, a gente não tem a experiência. Então, mais uma vez, a empregabilidade ela está correlacionada a em que estágio da pirâmide nós estamos. Se é na base, se é no meio ou se é chegando lá próximo do topo. Veja que o curso, quando a gente fala de curso, tradicionalmente a gente pensa em escola. Hoje, estudar não é só frequentar uma sala de aula, seja ela física ou remota, digital. Hoje, estudar é ouvir diretamente das pessoas que fazem aquilo que a gente deseja fazer, quais são os desafios e oportunidades e as metodologias que elas utilizam. Então, a experiência, e não só o conhecimento, a experiência está sendo compartilhada full time. Através do quê?
YouTube. É isso que eu ia falar. Se você escolhe um bom podcast e para você é mais fácil escutar até talvez do que ir para uma sala de aula, você pode estar adquirindo mais do que algumas pessoas em sala de aula, né? Perfeito. Existe uma diferença entre inteligência e sabedoria, né? Inteligência é aquilo que você adquire vindo das outras pessoas. Sabedoria é aquilo que você experimenta e usa na prática e estabelece experiências próprias para estabelecer os teus padrões, se funciona ou não e como funciona. Vinícius, eu tenho que me preparar para dar um recado, mas eu gostaria que você deixasse agora uma mensagem para quem está nos assistindo. De repente, aquela mulher que parou tudo para cuidar dos filhos e agora quer retomar a carreira, aquela pessoa que está desempregada, o aposentado que fala, olha, eu tenho ainda muitos anos de vida, eu tenho muita coisa para dar, eu quero voltar para a carreira, um jovem que esteja começando. Qual que é a dica? Tem uma dica que talvez englobe todo mundo, uma orientação que dê para ajudar o começo para pessoas que têm características diferentes? Por favor. Legal. Olha, independente da idade que você tenha, do nível de experiência ou escolaridade, nós precisamos estar preparados para algumas coisas. E entre essas coisas é a mudança. Estar preparado para mudar e se adaptar continuamente é fundamental. Então, aquilo que nos trouxe até aqui não necessariamente nos levará daqui em diante. Então, o grande desafio é a gente desaprender os padrões que a gente aprendeu lá atrás e aprender de novo. Quem está começando agora, veja, a Infomoney, o Fórum Econômico Mundial, inclusive, ele ranqueou as 10 principais competências e habilidades para o futuro do sucesso profissional. As 10 competências são comportamentais. 10 competências comportamentais e não técnicas. O grande ponto é a gente gostar de gente. A gente precisa aprender a lidar com pessoas. Comece com comunicação. Comece ouvindo bons autores, lendo bons livros e se adequando ao novo modelo atual. Às vezes a gente se preocupa muito com línguas, né? E é importante, sem dúvida, o inglês, o espanhol, o mandarim e tantos outros idiomas. Mas aprender a falar bem o português, a se comunicar de forma assertiva, a se colocar no lugar de outras pessoas, entender a dor, o desejo, a necessidade delas, olha, isso já vai te trazer um diferencial enorme. E volto a dizer, não importa a sua idade, não importa onde você mora, essa nova economia trouxe e traz oportunidades para todos. Basta a gente estar atualizado e preparado para saber identificar e aproveitar essas oportunidades. Vinícius, que assunto que a gente ficaria aqui, horas e horas falando. Eu te convido para voltar mais vezes, para poder esclarecer as nossas dúvidas, as dúvidas de quem está em casa. Mas, por enquanto, eu vou deixar os seus contatos, o Instagram, @santos_insights e o telefone 0 operadora 11 98722 0408. Vinícius, muito obrigada e volte mais vezes, viu? Eu que agradeço, Jaque, foi um prazer. Daqui a pouquinho eu estou de volta e a gente vai esclarecer as nossas dúvidas sobre educação socioemocional com Juliana Lima, que é pedagoga e especialista em educação socioemocional. Não sai